Bom, então, boa tarde a todos. Para quem não é daqui, o meu nome é Ieda Duarte. Eu, atualmente, estou na função de diretora do Departamento de Enfermagem. Eu tenho uma equipe maravilhosa, 10, que vocês já ouviram vários relatos aqui do hospital. E aí, eu e Priscila estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão do plano de cuidados. A Priscila, muito gentilmente, colocou o meu nome na apresentação, mas vamos ser honestos que isto não é verdade. A apresentação é da Priscila. Tá? E, se a gente tiver um tempinho, ela tem toda uma apresentação muito boa, que vocês vão poder verificar. Se sobrar um tempinho, depois eu tenho umas historinhas. Né? Eu brinco, mas é verdade, que falo que assim, viver comigo acho que não é bom, mas morrer comigo parece que é bom. Parece que é bom. Na minha história de vida, na minha história de vida, e aí depois, se a gente tiver tempo, eu conto essas historinhas, profissionalmente e familiarmente, pessoalmente, as pessoas parecem que escolhem morrer comigo e morrer em paz. Então, parece que morrer comigo é bom. Viver eu já não sei. Viver eu já não sei. Já passei por 2 casamentos, então acho que viver comigo não deve ser muito bom, não. Tá? Mas, então, eu queria chamar a Priscila Villalba para vir conversar aqui conosco sobre o plano de cuidados. A Priscila é enfermeira aqui do Hospital Universitário já há muito tempo, passou por diferentes setores, que eu não saberia dizer todos. Atualmente, ela está no NIR. Tá? Mas, além de enfermeira, a Priscila é advogada e tem MBA em Engenharia de Produção de Qualidade na Poli. Né? E, portanto, ela tem uma bagagem bastante importante para trazer para a gente, além do que ela é muito próxima ao núcleo de cuidados paliativos. Então, as outras qualificações da Priscila são inúmeras e a gente ia gastar bastante tempo fazendo. Não que ela não mereça, mas eu não teria a competência devida para isso. Tá bom? Então, nós vamos ouvi-la e, se sobrar tempo, eu conto algumas historinhas para vocês. Obrigada, professora. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Então, essa daí que ela falou, não sei quem é, mas eu sou a outra Priscila, tá? Então, eu sou enfermeira aqui no Hospital Universitário desde... Olha que engraçado. Sabe o dia que eu entrei aqui no HU? Dia 11 de setembro de 2001. Das Torres Gêmeas. Faz sentido, né? Quem sou eu, sou mais ou menos a mesma coisa daquela data que eu entrei. O que eu vou falar para vocês? Primeiro, a minha experiência aqui no HU. Eu entrei direto na unidade de terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva por conta... gêmeos e faleceram logo um mês e a outra 45 dias depois. Eu tive assistência de cuidado paliativo neonato lá na Promatre, quando eu ganhei as meninas. Fui para o CME por conta disso, né? Do CME eu fui para o pronto-socorro e para a classificação de risco. E hoje estou na gestão de leitos. Então, além da experiência profissional, vivenciar a experiência que a gente tinha na teoria é muito diferente do que a experiência que a gente tem na prática. Mas, de qualquer forma, eu não vou falar de pesar. Eu vou pesar naquilo que eu vou falar. É diferente. Porque falar de planejamento terapêutico, do planejar, do cuidar, a gente precisa de uma base muito importante, que é sobre legislação. Né? Você pode colocar para mim ou eu que coloco? Quando a gente fala de legislação, por que é importante? Porque a gente se submete em todos os instrumentos de saúde à regulação. Regulação de leis, de legislação, que vem da onde? Do Ministério da Saúde. Então, ele que vai ditar as regras para a gente poder trabalhar, como a gente vai trabalhar, por que a gente vai trabalhar. Então, algumas pessoas têm o costume de falar assim, você é enfermeira? Sou. Você trabalha onde? Hospital público ou com o SUS? É particular ou é SUS?
Então, não vou dar aula para a pessoa, né? Mas eu falo, é SUS. Mas qual é o hospital particular que vocês conhecem no Brasil que não atende o SUS? Não dá para contar no dedo, porque não tem. Todos se submetem ao SUS. Todos prestam serviço ao SUS. Todos são associação, beneficência. Então, todos estão submetidos às regras do SUS. Então, quando a gente fala de regra de SUS, a gente está falando não é só para o hospital que atende a porta aberta ou o povão. A gente está falando daqueles hospitais que atendem todo mundo, então estão submetidos às regras do SUS. Então, o que é importante dizer sobre isso? Eu vou fazer uma analogia com a Constituição Federal. Nós todos estamos submetidos à Constituição Federal, como indivíduos. Como hospital, nós estamos submetidos às regras do SUS. Só para dar um dado histórico para vocês, foi criado com a Constituição de 1988. Ele começou a ser planejado na década de 70 e de 80. O Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica em 1990 e, desde então, a gente está submetido a isso. Em outros países, a gente não tem SUS. Tem outros tipos de programas de saúde. Mas o nosso SUS aqui no Brasil, querendo ou não, ele é referência mundial em assistência à saúde. Por vários motivos, e principalmente pelo motivo dele ser gratuito e igualitário. Ele atende a todos, independente se as pessoas têm ou não condições de pagar, têm recurso, têm escolha religiosa, ou entre outras coisas. Ele não difere um atendimento ao outro. Então, o que é importante a gente falar do SUS? Primeiro, que ele é tripartite. Então, ele atende com regras federais, que passam para o governo do Estado fazer as regras estaduais e que passam, em decorrência, às prefeituras para fazerem as suas regras municipais, mas todos trabalhando em conjunto, de uma forma orquestrada pelo Ministério da Saúde. E ele tem que atender todo mundo que procura as unidades de saúde. E também tem que atender todo mundo que não procura a unidade de saúde, que são aqueles Zé Mané que a gente pega recebendo do SAMU que caiu na rua. Por que eu falo Zé Mané? Porque ele não procurou atendimento, foi o atendimento que foi até ele. Mas a gente também está para atender esses pacientes. Por quê? Porque o SAMU também está regularizado pelo SUS. Também faz parte do atendimento da rede pré-hospitalar. E o que o SUS garante para todo mundo? A equidade, porque ele vai oferecer recursos de saúde de acordo com a necessidade de cada um, e ele é integral. Por quê? Porque ele trata a saúde como um todo, em ações que, no mesmo tempo, pensam no indivíduo, sem esquecer da comunidade. Quando a gente atende, ou quando nós atendemos, o primeiro caso de Covid, a gente sabia que viria o segundo, que viria o terceiro, e que isso seria transformado num problema da comunidade. Quando a gente atende um caso de meningite, a gente atende individualmente o paciente, mas a gente já levanta uma anteninha que isso pode vir mais pacientes. Na pediatria, que essa semana está na fase, tá, gente? Quando a gente pega uma escarlatina, pode ter certeza que os coleguinhas de sala daquela criança vão procurar o serviço também. Então, a gente tem que se preparar para dar assistência individualizada àquilo que a gente está recebendo no momento, mas, de antemão, ficar esperto que a gente pode receber outras coisas depois. E, quando a gente fala de SUS, ele regulamentou o quê? A Política Nacional de Atendimento Hospitalar, que é a Portaria 3090, de dezembro de 2013, que vem do Ministério da Saúde, instituindo a Política Nacional de Atenção Hospitalar na rede de atenção à saúde.
Então, eu só estou dando alguns destaques para aquilo que eu acho que é importante a gente retomar. O artigo 4º, os hospitais prestam ações e serviços no âmbito do SUS, constitui-se como um ponto em conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico, epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS logo regional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por demanda referenciada ou espontâneo. Essa frase é bonita, mas o que ela quer dizer na verdade? Ela quer dizer assim, cara, vocês vão atender a sua região, se você não tiver recurso para a sua região, você vai pedir para outra região, vai para o estadual, mas é tudo orquestrado. Você está em Cotia, você não vai poder pedir vaga para um paciente, pedir um atendimento para um paciente em Piracaju. Não, você tem que responder. Não sei, fui longe, né? Tudo bem. Mas você vai ter que atender primeiro na sua região, buscar o recurso. Se naquela região oeste ali da Grande São Paulo não tiver, você vai entrar para o estadual e assim vai. Ele vai escalonar para onde é que as solicitações estão sendo encaminhadas e onde os recursos existem. E ali, quando ele fala da base territorial, da referência, e quando ele fala da demanda referenciada ou espontânea, ele fala assim, olha, antigamente, eu falo antigamente porque eu me formei em 95, tá? Então faz pouco tempo, mas me contaram que antigamente, para você pedir uma vaga de um hospital para outro, era médico que ligava para todos os hospitais. Mas, na verdade, a gente sabe que ele pedia para o serviço social fazer isso, né? Ele entrava em contato, serviço social, estou precisando de uma vaga para um paciente assim, assim, assim. Aí o serviço social corria atrás e ia pedindo vaga, ligação telefônica. Hoje não, hoje a gente tem o CROSS, que é a central onde a gente solicita todas as vagas. Mas quando a gente aceita a vaga, ou quando alguém aceita a gente, aí que a gente pode ir para o lugar, ou a gente pode receber a pessoa. A demanda espontânea, ela também foi orquestrada, ela também foi organizada. E ela foi organizada de que maneira? Que existem lugares específicos para serem atendidas as demandas espontâneas. Não deveria vir para o HU, um exemplo, que a gente é um hospital secundário, essa demanda espontânea. Deveria ir para a rede básica de atendimento, para as unidades básicas de atendimento. Mas a população não sabe, a população desconhece essa informação. E você colocar consciência na população é muito difícil. Por quê? Porque ela vai onde ela sabe que ela vai ser atendida naquele recurso que ela precisa. Então, você falar não para a população é ruim. Mas você dá o caminho para a população aonde ela deve procurar um recurso, que é o ideal, porque você transmite a informação para ela. E quando a gente tem uma oferta muito grande, ou muito pequena, e uma demanda muito grande, o que acontece? Se a gente ficar acolhendo todos os pacientes, a gente não dá conta de atender aqueles que efetivamente a gente tem que atender. Então, a política, ela é muito inteligente. Ela é muito bem escrita. O problema é que a gente não consegue efetivamente executá-la. A gente tenta, mas a gente tem as limitações da compreensão da população, dos recursos municipais, da dinâmica de hoje como está, daqui a meia hora como estará. Então, a gente ainda precisa assimilar essas informações e batalhar para que isso efetivamente funcione da maneira que tem que funcionar. E os hospitais, enquanto integrantes da RAS, né, da Rede de Atenção à Saúde, vão atuar de forma articulada à Rede Básica de Saúde, que tem a função de coordenadora do cuidado e ordenadora da RAS. A partir do momento que o cliente, o paciente, chega na RAS, ela que vai falar se ele precisa de um recurso hospitalar, um recurso ambulatorial, um recurso secundário, um recurso terciário. A gente não tem que fazer o inverso. Ele não tem que chegar aqui no pronto-socorro do HU para ir atrás de uma consulta e uma avaliação de um pronto-socorro psiquiátrico, como acontece algumas vezes.
né? É o inverso. Se o pronto-socorro psiquiátrico acha que tem uma manifestação, uma alteração clínica e precisa do nosso recurso secundário, ele encaminha para a gente. Mas, às vezes, ainda acontece a inversão do fluxo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Então, só ratificando algumas informações. Com a portaria do Ministério da Saúde, instituindo a Política Nacional de Atenção à Saúde, existem algumas regras que todos têm que entender, incorporar e atuar nessas regras. Primeiro é a promoção à saúde. Segundo, prevenção de agravos. Diagnóstico, tratamento e reabilitação. A gente muitas vezes esquece de alguns aspectos dessa regra geral. Reabilitação. Nós não somos um hospital de reabilitação. Nós somos um hospital secundário que dá o atendimento para doenças agudizadas ou crônicas agudizadas. Mas a gente se compromete a encaminhar para a reabilitação esse paciente quando é detectada a necessidade. E a gente tem que encaminhar. A exemplo, eu tenho um paciente que era rígido, que caiu da própria altura, que evoluiu para uma fratura de fêmur e que precisou ser operado. A gente vai dar o cuidado para ele até a alta ortopédica e a alta da internação. Mas isso quer dizer que ele não vai precisar de mais nada daqui para frente? Vai. Pode ser que ele precise de reabilitação motora. Pode ser que ele precise, ou se não é uma fratura que foi operada, uma fratura conservadora, a gente precisa dar o treinamento para essa família, para receber esse paciente em casa. Alguém daqui já quebrou alguma coisa? Eu sou motociclista, então eu já quebrei muito. Por isso que eu falo mal dos motociclistas, porque eu também sou. Mas eu já quebrei várias coisas. Então, você imagina você chegar na sua casa, você hoje, eu aqui andando de boa, chego em casa, eu estou com o pé quebrado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de adaptação. Principalmente, eu preciso ir para a casa da minha mãe. Porque a minha casa tem 3 níveis de andar. Como que eu vou subir com o pé quebrado os 3 andares? Se eu tiver vontade de tomar uma água, eu tenho que ir lá embaixo na cozinha. Se eu tiver vontade de dormir, eu tenho que ir lá em cima no quarto. Não dá, a casa da minha mãe é plana. E essa adaptação que eu teria que fazer é uma adaptação que todos os nossos pacientes precisam. Eu tenho recurso de ir para a casa da minha mãe. Os nossos pacientes têm esse recurso de uma segunda opção, de uma terceira opção, ou de uma adaptação? Quando meu pai estava hospitalizado, o médico falou para mim que eu ia ter que colocar, sabe aqueles elevadores tipo monta-carga para subir e descer o meu pai? Vocês sabem quanto custa isso? Gente, eu sei que ele precisa, mas tem coisa que não rola. Então, a gente tem que treinar a família, a gente tem que orientar a família e o melhor. A gente tem que pensar junto com a família nas alternativas possíveis daquilo que ela precisa. E o que não for possível, a gente vai ter que adaptar junto com ela. Mas quem tem a obrigação de adaptar? A gente, porque a gente raciocina tecnicamente. Ela vai viabilizar o nosso raciocínio, mas a gente que vai raciocinar por ela. E vamos falar mais dessa portaria. Essa portaria, ela considera algumas coisas que também são regras básicas. Primeiro, acessibilidade, acolhimento, classificação de risco. Preciso falar? Não, né? Tá. Clínica ampliada. Gestão da clínica. Gerenciamento de leitos. Claro. Ainda bem, né? Senão não ia ter emprego hoje. Mas gerenciamento de leitos. E a horizontalização do cuidado. Eu posso falar um monte de coisa, até chegar no núcleo interno de regulação, a nós aí, e o plano terapêutico. Eu vou fazer o foco só naquilo que é importante para a gente dizer. Quando a lei, a portaria 3090 fala de gestão da clínica, ela está falando que toda clínica vai ter que trabalhar para pensar no melhor para aquele paciente. Quando ela está falando horizontalização do cuidado, o que ela está falando com horizontalização do cuidado?
Ela está falando que não existe mais. Eu estou de plantão um dia, toda segunda-feira sou eu que estou de plantão no pronto-socorro. Na terça, eu estou em outro hospital. Na quarta, eu estou em outro hospital. Você não está dando um atendimento horizontalizado para o paciente. Como você vai fazer um planejamento terapêutico para o seu paciente se você dá a ordem e você não acompanha? Se você dá a ordem, você não avalia? Se você dá a ordem e você não entende se ele está melhorando ou se ele está piorando? Então, com a lei, com a portaria 3390, ela veio para modificar até a forma e os processos de trabalho dentro dos hospitais. Ela fala que não adianta eu ter um plantonista cada dia da semana. Porque se eu tenho um plantonista cada dia da semana, eu não tenho um acompanhamento contínuo desse paciente. E não adianta eu planejar. E aqui ela fala, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter um plano terapêutico. Quem faz o plano terapêutico é o médico do paciente. Quem acompanha, avalia e ratifica diariamente esse plano terapêutico é o médico do paciente. E qual é o maior desafio colocado para o gestor federal do SUS? Fazer com que essa política seja transversal, integrada, intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do governo, os setores privados, não governamentais. Na verdade, ele quer que todo mundo entre no balaio e faça as coisas conforme foram estabelecidas. Que se todo mundo se sentir responsável e fizer, o negócio vai funcionar. Agora vai depender de todo mundo fazer a coisa certa. E o plano terapêutico? O que é esse plano terapêutico? O serviço de saúde hospitalar deve apresentar as seguintes características: liderança da equipe, engajamento, gestão de recurso, planejamento, alinhamento institucional, coordenação do cuidado, liderança no ensino, qualidade assistencial, segurança e foco na experiência do paciente. Como que ele vai alinhar tudo isso? A coisa mais importante para você alinhar tudo isso é você conhecer onde você está trabalhando, conhecer a proposta daquilo que está sendo feito na instituição onde você trabalha e executar a sua tarefa da melhor maneira possível, conforme aquela que você aprendeu. Você pode dar o máximo que você puder. Pode ser que sempre seja o mínimo para outras pessoas. Mas você tendo a responsabilidade e compromisso, você vai ter e atingir a qualidade que a gente procura. E por que ele fala isso? No plano terapêutico, é o conjunto de medidas terapêuticas com prazos e metas para a solução de problemas de saúde que o paciente apresenta. O Ministério da Saúde ele conseguiu colocar tudo o que é necessário, ele deu a cartilha para as instituições trabalharem, para as coisas funcionarem, e que, com isso, a gente economizaria recurso, otimizaria recurso e alcançaria objetivos. São metas. A gente faz isso com as regras do SUS. Deveríamos. Se a gente está trabalhando numa instituição privada, a gente não se submete às regras da Umint, do Bradesco, da Sul América. E por que não se submeter às regras do SUS? Qual é a diferença do paciente da Umint, da Sul América e do SUS? Quando a gente fala de organização do trabalho, quando a gente fala de instituição de saúde, todos querem as mesmas coisas: girar leito, aumentar recurso, diminuir recurso, desperdício de recurso e aumentar a conquista de novos recursos. O que o SUS fez? De um tempo para cá, ele passou a se desvincular das instituições de saúde próprias e começou a contratar serviços. Vou fazer uma outra analogia, eu gosto disso. Eu tive 10 anos uma casa lotérica. Eu comecei com a casa lotérica, era casa lotérica.
Depois de uns 2, 3 anos, eu virei uma subagência da Caixa Econômica Federal, porque eu recebia conta, eu recebia pagamento, eu abria contas na Casa Lotérica. E o que a Caixa Econômica Federal fez? Ela foi esvaziando, parando de pagar aluguel das caixas econômicas federais, não tinha mais custo com aluguel, com água, luz, telefone, manutenção predial. E o que ela fez? Contratou o serviço das casas lotéricas. E ditou regras. A exemplo, para eu ter a segurança, tinha que passar o carro forte lá na minha casa lotérica, pegar o dinheiro, e eu tinha que pagar o carro forte, que era da Caixa Econômica Federal, pagar a segurança e o seguro. Que quem era que administrava a segurança e o seguro? Caixa Econômica Federal. E ela se esquivou, se livrou de algumas contas e passou a administrar isso. Será que, se fizer uma analogia com os hospitais hoje em dia, o Ministério da Saúde não está fazendo a mesma coisa? O governo do Estado de São Paulo não está fazendo a mesma coisa? Contratando o serviço de outros hospitais, pagando, remunerando, na verdade, de uma maneira, não sei se é justa ou se é injusta, mas está se eximindo de algumas contas que ele não deveria e que ele acha que não é necessário pagar. E por que isso é importante? Porque até quando a gente faz um planejamento terapêutico, a gente tem que pensar nos recursos que a gente está utilizando, porque nós, a exemplo HU, nós pagamos funcionários, nós pagamos água, luz, telefone, manutenção predial, e tudo isso recebendo recursos de assistência à saúde. Então, a gente precisa pensar em toda a movimentação que está acontecendo, porque a gente tem que otimizar os recursos. E como que a gente otimiza recurso? Planejando, projetando. Você perdeu um emprego na sua casa, você precisa reformular os seus gastos para readequar a sua condição social. O que você vai? Planejar. Você vai colocar todos os seus custos no papel e você vai falar: internet eu pago, mas Netflix não. Né? Arroz, feijão eu compro, mas o camarão vai ser só nas férias. E assim vai. E essa otimização dos recursos que a gente tem que fazer. Desculpa. Então, quem é que vai fazer o plano terapêutico? Aqui eu vou falar alguns títulos que vocês vão achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. O plano terapêutico, por conta da lei do ato médico, quem faz o plano terapêutico é o médico. Ele vai fazer o levantamento do diagnóstico, divisão de metas terapêuticas, divisão de responsabilidade entre os membros da equipe, negociação pactual do plano terapêutico com o paciente e a reavaliação diária. Esse é o plano terapêutico. Ele é elaborado pelo médico assistente no momento da internação, antes da primeira prescrição. Porque você só vai conseguir prescrever para esse paciente se você tiver em mente aquilo que você quer para esse paciente. Deve ser realizado o mais precocemente possível no momento da solicitação da internação ou, no mais tardar, na admissão do paciente na unidade. Quando a gente está falando de pronto atendimento. Mas isso é muito difícil, né? Não, não é. Porque quando vocês vão internar, os médicos vão internar o paciente num hospital particular, você tem que fazer isso para o plano de saúde liberar a autorização da internação. Se você não fizer isso, não é liberado. E se você falar que a sua meta de permanência, você está pedindo liberação de internação por 4 dias, a hora que der o 5º dia, o que você recebe do plano de saúde? Doutor, justifica por que está no 5º dia e não está mais no 4º, já não recebeu alta? E se a gente faz isso no hospital particular, por que a gente não consegue programar e planejar nas instituições públicas também? Podemos, capacidade nós temos. Se a gente faz em alho, por que não faremos em bugalho? E, para isso, para uma ajudinha, um empurrãozinho dentro da instituição, nós temos a gestão de leitos e dos recursos hospitalares. A implementação do mecanismo de gestão da clínica,
ele vai pedir, vai exigir que a instituição institua de verdade, atuante dentro dela, o projeto terapêutico singular, que eu preciso entender. Por que uma apendicite fica internada 4 dias e outra fica internada 14? A gente precisa entender. Até mesmo para a gente intervir nesses casos. Intervir de que forma? São técnicas de procedimento cirúrgico? Ou o paciente já chega com uma apendicite, com abdômen agudo, de fora para a gente? A gente tem a responsabilidade de entrar em contato com o recurso que encaminhou e falar assim, escuta, esse paciente ficou quantos dias aí? Por que vocês pediram vaga? Só depois do 4º dia? Ou a regulação que demorou 4 dias para encaminhar esse paciente para a gente são problemas que vão otimizar recurso e que a gente vai fazer um bem para a sociedade e para a comunidade, reorganizando essas portas de entrada. Outra forma da gente fazer essa gestão dos leitos e dos recursos é com o Kanban, que, quando começou aqui no HU, todo mundo odiava, e hoje as pessoas já estão entendendo para que serve, qual é a finalidade do Kanban. E a gestão da fila de acesso. Hoje mesmo, quem vem, eu tenho condições de atender hoje uma torção de testículo no pronto-socorro? Poxa, é uma coisa simples, né? Mas eu não tenho uro hoje no pronto-socorro. Então, entre a torção de testículo e a apendicite, que eu tenho uma vaga solicitada para mim, para quem que eu vou dar essa vaga? Vai ser para apendicite. A torção de testículo vai para recurso onde tem a urologista. E dentro da instituição, depois que já chegou aqui dentro da instituição, a exemplo, hoje nós temos 2 vagas de UTI e 5 solicitações de paciente para UTI. Quem é que vai ocupar essas vagas de UTI? É uma escolha de Sofia? É. Graças a Deus não sou eu que faço. Mas é uma escolha de Sofia. E a gente precisa, todo dia, todo momento, estar fazendo essas escolhas. E como que a gente vai fazer o planejamento terapêutico? Através de uma comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? Emitir, receber, codificar mensagens, e assim vai. Vocês sabem ler, vocês podem ler. Mas o que a gente mais percebe é a diversidade da informação, a preguiça na hora de registrar, o registro de maneira inadequada, o registro simplificando, partindo do princípio que todo mundo está entendendo o que eu quero dizer, eu não preciso ser mais detalhista. Mas a gente se esquece que nós temos uma diversidade grande de especialistas dentro do hospital. A gente tem a enfermagem, a fisio, a TO, a nutrição, a gente tem um monte de gente, e que a nossa linguagem, por mais que seja semelhante, não é igual. A gente precisa melhorar essa comunicação. Isso porque a evolução tecnológica, com a evolução tecnológica, melhorou muito para quem tem, né? A gente não consegue nem ter internet aqui, mas tudo bem, não é? A gente já sabe que é nacional, tá, gente? Está todo mundo fora do país inteiro dizendo que estão com problema de internet, tá? É o país inteiro. Polêmica, né? Mas é verdade. Então, a gente tem prontuário eletrônico, a gente tem a possibilidade, a capacidade. Quem vai ver se é viável ou não a utilização desse prontuário eletrônico, fazer o estudo de custo, fazer o estudo de implantação, são os gestores das instituições, mas a gente tem acesso para facilitar a nossa vida. Outra forma são as reuniões presenciais, visitas diárias, se bem que eu não gosto muito dessas visitas, e eu já vou falar por quê. Uso de ferramentas de gestão da clínica de qualidade, que é o que a gente faz, a exemplo, o Kanban, o round da pediatria, o round da materno-infantil. A gente faz bastante round aqui. Depois, se vocês tiverem interesse em conhecer essas 2 ferramentas, o Kanban e o round, a gente pode falar sobre elas. E as pesquisas científicas e revisões sistemáticas também têm facilidade para acesso. Por que eu falo isso? Porque, na minha época, a gente fazia pesquisa dentro da biblioteca, né? A gente ia embora com livros e livros e livros.
O meu TCC da Faculdade de Enfermagem foi datilografado. Acho que alguns daqui não sabem nem o que é datilografia, né? Mas, hoje em dia, a gente consegue fazer revisão sistemática de artigos do mundo inteiro. Então, a gente já tem a facilidade disso. E a exemplo da nossa primeira comunicação entre equipes dentro do hospital. É uma comunicação eficaz? Foi? Era? O que vocês acham dessa comunicação baseada na prescrição médica? A minha dúvida aqui é: ela dá ciência para toda a equipe? Qual é o papel da sua equipe? O que ele tem que fazer? Ela dá ciência de onde ela quer chegar? Ela informa o que tem o paciente? E essa ainda é a maneira de se comunicar dentro de muitas instituições de saúde, usando o bilhetinho, telegrama ou cartinhas de amor chamada prescrição médica. Por quê? Porque ele não me diz muita coisa, ele não conversa comigo. Muitos lugares eu tenho a prescrição médica que fala assim: fisioterapia respiratória. Para quê? Do quê? Com o quê? Como? Quando? Quantas vezes? Quanto tempo? Coletar exames de rotina. Quais? Quem? Onde? Né? Sinais vitais de 6 em 6 horas, na UTI, que é de 2 em 2. Né? Ela não fala, ela não se comunica. A prescrição médica não planeja. Ela é centrada no médico, mandando recado para as demais equipes. Muitas vezes a gente recebia a prescrição médica, dieta por sonda nasoenteral de 3 em 3 horas. Oi? Qual? Como? Então, é arcaica essa forma de comunicação. E ela precisa ser melhorada, porque ainda é utilizada muitas vezes. A única forma de você saber quem é o médico do paciente é vendo quem assinou a prescrição médica. Isso não pode continuar. E aqui no HU? Estamos a caminho de uma grande memória, uma grande melhora. Né? Esse daqui é uma forma que a gente encontrou de utilizar a ferramenta do Kanban para melhorar, intensificar, ampliar a comunicação e aplicar o planejamento terapêutico, onde a gente conversa com a equipe. É breve, é rápido, é melhor do que a visita médica. Por que a visita? A visita demora. A visita impede com que toda a equipe fique ali todo o tempo conversando. Em hospitais de ensino, a visita médica, ela fala muito sobre técnica. Ela fala muito especificamente para o residente, para o interno. Ela não está falando diretamente para a gente. Às vezes, você fica 40 minutos ouvindo uma discussão de um caso que divaga, e eu acho que tem que divagar mesmo, mas não com a plateia de todas as especialidades ali paradas e olhando o que está sendo falado. Para a nutricionista, só no final, ouvir assim: então vamos liberar a dieta para ele. Ela ficou 40 minutos esperando ouvir a frase: então vamos liberar a dieta para ele. Eu estou amplificando o problema, mas o problema existe. Eu estou aumentando, mas não estou mentindo. O problema existe. Então, o Kanban é uma ferramenta que é rápida, é breve, é ligeira. A gente leva aproximadamente 40 segundos por paciente. E toda a equipe que está lá presente, ela sabe, falou comigo, é para mim. Do tipo, a Isilda está lá no Kanban. A paciente pode ser que receba alta amanhã, mas a família não vem há 3 dias. Ela não precisa falar: não, espera aí, o que é que você falou? A família não vem, não estou sabendo. Não, ela já ouviu, é dela, o problema é dela. Segura o bucho que é teu.
Ou então, fala assim, o paciente está 4 dias esperando uma vaga de CESP. Eu já sei, é comigo, não preciso conversar. É verdade, mas está esperando mesmo. Mas você já falou com fulano? Não, eu sei que é para mim, eu não preciso ficar divagando. Ali é rápido, é direcionado. Precisa de uma avaliação da clínica médica. Já sabe, já vai fazer interconsulta, o clínico já vai. É dinâmico. Isso é forma de se comunicar, que está todo mundo ali, cada um pegando para si a responsabilidade, quando o médico, ali está o doutor Fernando, falando qual é o plano dele todo dia. Meu plano hoje é esse para o paciente. Eu preciso melhorar a função renal, eu estou aguardando uma avaliação da nefro. Ou ele melhorou a função renal, agora o problema não é mais a nefro, estou aguardando o disco de diálise. Ele está falando. E todo dia ele ratifica ou ele altera a programação, o plano terapêutico que ele está falando. E todo mundo toma ciência em 30, 40 segundos. E todo mundo puxa o carro e vai cuidar do teu, porque você sabe o que você tem que fazer. E o plano terapêutico singular? A operacionalização vem com a abertura do planejamento terapêutico, ele vem sendo ratificado ou alterado com as reuniões interdisciplinares, aqui a gente usa o Kanban, e lá tem os horários do Kanban, quem quiser conhecer, é só ir lá. Pediatria, 7h50, UTI adulto, 8h10, paciente cirúrgico, 8h30, materno infantil, 8h30, no mesmo momento, a gente se divide, eu e minha colega Vanessa, que está aqui presente. PSE às 9 horas todos os dias, as outras unidades é de segunda a sexta. No pronto-socorro é todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e nos pacientes clínicos às 10h30 da manhã. E o que é o Kanban? É um quadro, para quem não conhece, para quem já viu e não sabe para que serve. É esse quadro aqui, onde tem o número do leito, o nome do paciente, a data de entrada do paciente, que a gente classifica a média de permanência dele, se está aceita ou não, como os quadros de cores, de farol, que é verde, amarelo e vermelho. O paciente está dentro da meta de permanência, ele é amarelo. Quando ele já começa a ficar no limítrofe entre, se continuar muito, vai ultrapassar, e é o momento de dar alta para ele, ele está no amarelo. E se ele chegou no vermelho, é que a meta de permanência dele foi ultrapassada. Algumas instituições usam essas cores para falar só dos pacientes vermelhos, só para discutir o porquê o paciente extrapolou a programação e o planejamento de alta na instituição. Aqui a gente fala de todos os pacientes. Por quê? Porque a gente precisa planejar. No momento do Kanban é o que eu vou planejar o que vai acontecer dentro do hospital para as próximas 24 horas. Eu sei que é um apendicite, que operou ontem, que ele está verde, mas eu preciso saber dele que está tudo bem. Sabe por quê? Porque amanhã, a hora que eu chegar aqui e me pedir uma vaga masculina para um paciente, eu sei que aquela apendicite que eu passei visita ontem vai receber alta. Eu já estou contando com ovo na galinha. E, às vezes, com ovo na galinha do vizinho. Mas o importante é ter galinha e ter ovo. Então, a gente passa a visita e a gente faz esse planejamento para as próximas 24 horas dentro da instituição. E lá, no momento do Kanban, é onde ele fala, o paciente está fazendo manejo da função renal, o paciente está fazendo vigilância do dreno, estou aguardando um anátomo patológico para ver se eu vou encaminhar para o CESP ou não, estou aguardando a cultura para falar com a CCIH para ver se vai alterar a antibiótico terapia do paciente. Então, todo mundo já sabe. Quando eu falo que eu vou falar com a CCIH, que já saiu a cultura, vai alterar o antibiótico do paciente, o farmacêutico já está assim, é comigo, é comigo. E ele pega a informação antes, porque o farmacêutico está lá o dia inteiro. E ele vai atrás do médico. O primeiro que receber a informação, ele vai atrás do colega para discutir sobre ela. E aqui é um plano terapêutico médico, informatizado, que a gente não tem ainda, mas é importante vocês perceberem que, nesse plano terapêutico, aqui embaixo, ele vai falar do diagnóstico, do motivo da internação, dos objetivos da terapêutica. Esse paciente, olha que importante, a doutora Carla não está, mas ele fala aqui, elegível para protocolos institucionais. Quando a gente fala, ele é elegível para protocolos, protocolo sepse,
protocolo paliativo, tem muitos protocolos. E aqui ele já vai sinalizar se ele é elegível sim ou não. E aqui, equipe multidisciplinar. Ele está falando que ele precisa da físio, ele precisa da nutrição, precisa da enfermagem, e mais nada. Às vezes não precisa da físio, às vezes não precisa da nutrição, mas é aqui que o médico vai ditar qual é o seu planejamento terapêutico. Há exemplo melhorado daquele anterior que eu passei, que aqui ele coloca o plano terapêutico. Até 72 horas, esse daqui é um plano terapêutico de UTI. Tá? Até 72 horas, ele está fazendo medidas de neuroproteção. De 4 a 7 dias, ele vai fazer o desmame da ventilação mecânica. E depois, até 14 dias, ele vai receber a alta da UTI. Quando ele fala aqui que ele vai fazer o desmame da ventilação mecânica de 4 a 7 dias, o pessoal da físio está trabalhando para isso. Já sabe. Está orquestrado o que é para ser feito. Então, o projeto terapêutico singular ele vai alinhar toda a equipe sobre a situação e as ações necessárias, definindo tarefas específicas. Vai definir os planos de ação para os pacientes, que têm necessidade de transferências externas. O que é isso? Precisa de um recurso que a gente não tem dentro do hospital, e que também vai definir plano de ação para as internações prolongadas. A gente precisa fazer projeto terapêutico e plano para todos os pacientes? Não. Mamão com açúcar a gente não precisa fazer, porque não é um paciente que vai precisar de grandes intervenções. A gente tem que pensar primeiro, quando a gente está organizando isso dentro do serviço, nos pacientes mais complexos, onde ele vai requerer atenção de uma equipe maior, mais diferenciada e mais especializada. O projeto terapêutico ele vai fazer o quê? Diminuir o tempo de permanência desse paciente e vai favorecer a deshospitalização. Aqui a gente tem um plano terapêutico multidisciplinar, onde todos fazem a anotação, não é informatizado, tem que ser preenchido à mão, mas aqui é centralizado. A gente sabe tudo num único impresso o que está sendo planejado para aquele paciente. Então, não adianta dizer que a gente não tem prontuário eletrônico, não dá para fazer. Dá, bebê? Dá. Na mão. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. E o planejamento terapêutico ou o plano de cuidados? Ele vai atingir as metas terapêuticas definidas. A equipe multidisciplinar deverá desdobrar as ações, cuidados, metas específicas, conforme as suas competências e expertises. O conselho de medicina, o conselho de enfermagem, o conselho da físio, da farmácia, eles orientam como que a gente tem que trabalhar. Todo mundo teve formação, todo mundo sabe como fazer um planejamento dentro da sua especialidade. Aqui é só um compromisso que nós vamos fazer um planejamento com as nossas responsabilidades e com as nossas competências. Ele é o conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas. É viabilizar. Um tem que ajudar o outro, porque se o outro não fizer a sua parte, fizer a parte dele, a sua também não vai funcionar. O planejamento terapêutico ele deve ser orientado por protocolos e diretrizes clínicas. É difícil falar isso. Baseado em evidência científica e validado por entidades nacionais ou internacionais de referência. Aqui é um exemplo de um projeto terapêutico singular. Então, vários planejamentos terapêuticos ou planos de cuidado geram um projeto multidisciplinar. Aqui é plano de ação terapêutico da nutrição, da físio e da enfermagem. Então, a enfermagem planejando, a físio planejando o seu cuidado, juntando tudo, dá um projeto terapêutico singular. Obrigada. Obrigada, Pri. Acho que a Priscila colocou muito bem colocado como que se elabora um planejamento terapêutico, como é que pode ser institucionalmente constituído.
uma parte desse exemplo é como isso acontece dentro do HU. Eu queria perguntar para a Pri, pensando aqui, no nosso momento, na questão dos cuidados paliativos, nós temos a questão dos cuidados paliativos dos pacientes crônicos, e que terão esses cuidados permanentemente, e dos pacientes fora de possibilidade terapêutica de cura, cuja terminalidade é mais próxima. E, na hora que a Pri mostrou, ela mostrou que, dentro desta lógica, em algum momento, eu encaminho, né, dentro desse plano terapêutico, para os cuidados paliativos. E nós estamos todos discutindo aqui a questão de que este cuidado é um cuidado de todos. Não é isso? Como é que a gente junta essas duas coisas? O encaminhar para, tendo uma interconsulta, uma equipe de apoio que vai avaliar e vai conversar, etc., ou um cuidado que vai ser, enquanto aquela pessoa estiver ali assistida, seja ela adulta ou criança, receber o cuidado que ela precisa de forma diferenciada para ela e para a família. Como é que a gente lida com isso nesse planejamento terapêutico? O que eu acredito e o que a gente busca, principalmente dentro da instituição, a gente tem que acreditar que o ideal é que todos saibam lidar com o paciente de maneira peculiar e especializada. Eu sei tratar o paciente da fratura de fêmur. Eu sei tratar o paciente que o que ele precisa é de reabilitação. Eu sei tratar o paciente para descompensação diabética, para primodescompensação ou uma cetoacidose. E eu consigo planejar no meu cuidado para aquilo que ele precisa. Eu sei cuidar do paciente que é um DPOC e que ele precisa de um tratamento organizado para o manejo respiratório. E eu tenho que saber que esse paciente é um paciente que a proposta para ele é paliativa. Se é proporcional, se é exclusiva, e eu tenho que desenvolver o meu planejamento adequado e individualizado para esse paciente. Não é exclusivamente um grupo que tem que fazer isso dentro de uma instituição. Todo profissional tem que assumir o cuidado específico para esse paciente, planejando de maneira individualizada. Nós temos um grupo aqui dentro que pode dar apoio, pode dar recurso, pode dar orientação, pode discutir o caso, mas não é exclusivamente para ser trabalhado por outras pessoas ou por um grupo específico de pessoas. A gente tem que alinhar o cuidado. E alinhando e incorporando essa linha de cuidado dentro da instituição, todos têm que assumir esse tipo de paciente com a qualidade do serviço que ele precisa. E claro, né, com a atenção que efetivamente ele precisa. Independente se eu sou do grupo de cuidados paliativos ou não, eu trabalho na enfermaria, não sou eu que tenho que ficar com esse paciente. Todos têm que trabalhar. Eles podem me pedir ajuda, orientação de como fazer melhor, porque eu tenho um pouco mais de experiência do que outras pessoas. Mas todos têm que saber trabalhar e têm que diferenciar isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ali. Oi, eu sou a Jéssica, eu sou profissional de educação física e eu trabalho em 2 serviços diferentes, né? Ambulatório e internação. E a gente, quando você falou sobre comunicação eficaz, é um problema que a gente tem muito no ambulatório. Na internação tem, mas é bem menos. E quando a gente fala em ambulatório, meu primeiro contato com um paciente em cuidados paliativos foi no ambulatório. E, na época, eu ainda não trabalhava com internação. E isso, para mim, foi algo novo, principalmente porque eu sou profissional de educação física e já é um ambiente restrito para nós. Uhum. E aí eu não sabia nem o que era e fui procurar saber. E assim, quando vem o encaminhamento de um médico, como você citou, né, reabilitação respiratória, né, e uma coisa assim muito vaga, enfim. E a gente tem a gente não tem acesso a esse médico, e muitas vezes esse médico é do próprio hospital, né? Eu trabalhava em ambulatório dentro de hospital, e
E aí muitos médicos não sabiam nem que existia o centro de reabilitação dentro do próprio hospital em que eles trabalhavam. E a gente tinha essa restrição assim, de comunicação. Era muito difícil. Então, esse é um ponto, né? E aí, quando veio esse paciente e a gente já não tem essa comunicação em equipe multidisciplinar e diretamente com o médico, ficou um desafio muito grande da gente, como que a gente vai trabalhar, o que é cuidados paliativos e como que a gente faz esse trabalho, esse planejamento terapêutico, porque é diferente planejamento terapêutico em ambiente ambulatorial e planejamento terapêutico, internação, que é justamente isso que você colocou na sua apresentação, né? Na internação, a gente tem exatamente aquele mesmo esqueleto. Tem a parte médica, nutricional, fono, TO, psico, a parte de reab, motora, entra profissional de educação física e fisioterapeuta, fisioterapia respiratória, enfim. Todos os profissionais, a quantidade de terapias que eles recebem durante a semana, e isso é discutido semanalmente, né? Para alinhar metas, enfim. E no ambulatório tem essa diferença absurda, assim, a gente não tem contato nenhum com todos os outros profissionais que atendem esse paciente e a gente não consegue traçar esse plano terapêutico para melhor atendê-lo, né? E aí eu queria saber o que a gente pode fazer, né? Eu, como iniciativa, profissionais que eram da própria instituição que eu trabalhava, eu buscava ir atrás, alguns eu conseguia ter acesso, outros eram, assim, bem difíceis de entrar em contato, e tem pacientes que vêm do ambulatório com pedidos de profissionais que são fora, né? E aí eu tento, passa meu contato, posso entrar em contato com o seu médico? Eu tinha essa iniciativa, mas é muito ruim essa comunicação mesmo, e a gente fica trabalhando assim, cada um na sua, elas por elas, e a gente não sabe muito como manter essa comunicação. Na verdade, a partir do momento que você recebeu uma demanda, alguém te caminhou essa demanda, não foi o paciente que foi lá de livre, espontânea vontade pedindo para ser atendido pelo educador físico, né? Quando você recebe uma demanda, tem que vir com uma cartinha de amor. Não tem como não vir com uma cartinha de amor para você. Ele tem que te conquistar. E tem que falar por que ele está mandando esse paciente para você. Isso é uma falha profissional, não do processo de trabalho. Agora, quando a gente fala da rede de atenção básica de saúde, o paciente é deshospitalizado e ele vai para a rede, ele vai com essa cartinha de amor. Ele vai com esse relatório solicitando o atendimento específico, a equipe específica. E lá na rede de assistência básica, a coordenação desse plano e desse projeto terapêutico é feito por qualquer um dos especialistas ali. Geralmente, você tem nos programas de saúde da família, geralmente esse planejamento é coordenado pela enfermeira do ambulatório. Se a enfermeira detecta que esse é um paciente que precisa mais da fisioterapia, ela transpassa essa coordenação da assistência, desse planejamento individualizado para o fisioterapeuta. Na rede de assistência básica, não tem essa discriminação, porque ele não está precisando de manejo clínico, ele está precisando de coordenador de cuidado. E quando ele faz a coordenação desse cuidado, ele ratifica semanalmente, com a visita semanal, ou com a visita quinzenal ou mensal, e ele detecta ali a demanda que o paciente precisa. Se é um manejo clínico, ele vai encaminhar para a unidade básica de saúde ou vai já agendar com o clínico da unidade básica o atendimento para esse paciente. Então, quem coordena, esses pacientes eles são distribuídos dentro da sua rede. Então, por exemplo, eu moro em Cotia e eu moro no bairro Portão. Então, eu estou vinculado à rede do Portão. Então, toda a minha demanda, toda a minha necessidade vai ser solicitada e vai ser encaminhada para lá, a territorialização do cuidado. E lá, a coordenadora que vai, entre aspas, destrinchar para o profissional
que é mais condizente com a minha necessidade. Isso é feito. Isso muitas pessoas fazem, né? Eu acho que o processo individual, em algum momento, falhou. Mas não é que não exista. Existe. Existe e tem que ser feito. Senão, você está apagando incêndio. Tá? Mas você não está tirando o foco do incêndio. Você precisa coordenar essa assistência. Você precisa ter um coordenador para dar essa assistência para o paciente. Gente, como a gente está no adiantado da hora, então, infelizmente, a gente vai ter que acabar. O nosso convidado já está aqui. E as historinhas eu vou gravar. Eu, Fábio Juraci, vamos conversar e eu vou contar 2 historinhas. A primeira, só para saberem, né, para terem vontade de assistir. A primeira é o que me levou a realmente trabalhar com cuidados paliativos, com pacientes, mais pacientes terminais mesmo, tá? Em termos profissionais. E o outro lado é eu, pessoa familiar, que eu atendi família, a minha família de escolha, a minha família real, e as pessoas mais importantes da minha vida, que morreram comigo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu, tá bom? Pessoal, nós vamos bater uma salva de palmas, depois eu vou dar um recadinho aqui.